influenciador que prometia moedas no Roblox em troca de vídeos íntimos de crianças e que foi preso em São Paulo. Um caso que ganhou grande repercussão nessa semana acendeu um importante alerta para pais, educadores e para todos aqueles que convivem com crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Civil, um influenciador digital bastante conhecido pelo público infantil foi preso durante uma operação que investiga crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. De acordo com as investigações, ele utilizaria justamente aquilo que faz parte do universo de muitas crianças, os jogos eletrônicos. A promessa era oferecer moedas virtuais utilizadas nesses jogos. A partir dessa aproximação, as vítimas eram convencidas a enviar imagens íntimas e, posteriormente, passavam a ser ameaçadas para que enviassem novos conteúdos. As investigações tiveram início após a denúncia feita pela família de uma criança de apenas 10 anos de idade. Agora, a polícia trabalha com a possibilidade de que existam outras vítimas que ainda não tenham sido identificadas. Existe uma reflexão que precisa ser feita, porque quando uma notícia como essa aparece, muitas pessoas se perguntam: como uma criança pode cair numa situação dessa? Mas talvez essa não seja a pergunta mais adequada para esse tipo de situação. A pergunta certa seria: como um adulto consegue conquistar a confiança de uma criança a ponto de manipulá-la dessa maneira? A primeira coisa que nós precisamos entender é que esse tipo de violência, na maioria das vezes, não começa com uma ameaça. Não começa com alguém exigindo alguma coisa, nem tentando assustar a criança. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Começa com uma conversa aparentemente inocente, com alguém que parece simpático, que fala a mesma linguagem, que conhece os mesmos jogos, que demonstra interesse e faz a criança acreditar que finalmente encontrou alguém que a compreende. É justamente isso que torna esse tipo de situação tão perigosa. Muitos pais imaginam que um criminoso sempre se apresenta de forma agressiva ou assustadora, mas quem pretende manipular uma criança costuma agir de maneira muito diferente. Primeiro, conquista a confiança. Faz a criança se sentir especial, acolhida, importante e só depois, quando esse vínculo já está estabelecido, começa pouco a pouco a ultrapassar limites. É uma estratégia de manipulação emocional em que o adulto prepara a criança gradualmente. Primeiro, cria uma relação de confiança, oferece atenção, faz elogios, promete recompensas, compartilha interesses e cria a sensação de amizade. Quando percebe que conquistou esse espaço, começa a fazer pedidos que no início parecem pequenos e inofensivos. O problema é que esses pedidos vão aumentando de intensidade até que a criança perceba que está presa em uma situação da qual não sabe sair sozinha. Outra pergunta que sempre aparece quando um caso desse ganha repercussão é: por que essa criança não contou para os pais? Porque muitas vezes, quando ela percebe o que está acontecendo, o medo já tomou conta. Ela sente vergonha, sente culpa e acredita que fez alguma coisa errada. Tem medo de decepcionar a família, de ser castigada, de perder o celular ou de ouvir "eu avisei". E é exatamente esse sentimento que o agressor utiliza para manter o controle. Quanto maior o medo da reação dos adultos, menor a chance dessa criança pedir ajuda. Por isso, existe uma mensagem que precisa ficar muito clara: a culpa nunca é da criança. Uma criança ainda não possui maturidade emocional nem desenvolvimento cerebral suficiente para reconhecer todas as estratégias de manipulação que um adulto pode utilizar. Quem pratica esse tipo de violência costuma conhecer muito bem as estratégias de manipulação emocional. Sabe como conquistar confiança, explorar fragilidades e usar o medo como instrumento de controle. A responsabilidade é sempre de quem escolheu manipular uma criança, nunca da criança que foi manipulada. E aqui existe um ponto que pode mudar completamente o desfecho de uma situação como essa. Quando uma criança encontra coragem para contar que foi vítima de uma manipulação pela internet, a reação dos pais é decisiva. Eu sei que não é fácil. O primeiro sentimento costuma ser o desespero. Depois vem a raiva, a culpa e a vontade de perguntar: como você foi fazer isso? Ou ainda: eu não avisei que isso podia acontecer? Essas reações são humanas, mas naquele momento elas não ajudam. A criança já está profundamente assustada, com vergonha e com receio de decepcionar
a própria família. E se a primeira resposta que ela recebe é um grito, uma acusação ou apenas a retirada do celular, a mensagem que fica é muito perigosa. Eu nunca mais vou contar quando precisar de ajuda. Por isso, o primeiro passo não é investigar, não é punir, é acolher. Olha para essa criança e diga algo que ela precisa desesperadamente ouvir naquele momento. Obrigado por ter confiado em mim. E depois, complete. Nós vamos enfrentar isso juntos. Pode parecer uma frase simples, mas ela tem um efeito enorme, porque devolve à criança aquilo que foi tirado durante o processo de manipulação. A sensação de segurança e a certeza de que ela não está sozinha. Só depois desse acolhimento é que vêm as medidas práticas. É importante interromper imediatamente qualquer contato da criança com quem está fazendo as ameaças, preservar as conversas, as imagens e todas as demais evidências e evitar qualquer tipo de negociação com o agressor. Procure orientação da Polícia Civil e registre a ocorrência. Sempre que possível, busque uma delegacia especializada na proteção de crianças e adolescentes ou em crimes cibernéticos. Também é possível fazer denúncias pelo Disque 100 e pela SaferNet Brasil, que recebe denúncias de crimes praticados no âmbito digital. E faço apenas um alerta importante. Por maior que seja o impulso de apagar tudo imediatamente, não faça isso antes de receber orientação especializada. Essas conversas e esses arquivos podem ser fundamentais para a investigação e para a identificação de outras possíveis vítimas. Quanto mais cedo essa rede de proteção é acionada, maiores são as chances de interromper o abuso, responsabilizar o agressor e, muitas vezes, proteger outras crianças que podem estar vivendo a mesma situação. Outro aprendizado que esse caso nos deixa, e talvez seja o mais importante de todos: a confiança que protege uma criança não nasce do dia para a noite. Ela começa a ser construída muito antes, nas pequenas conversas do dia a dia. Ela cresce quando os pais demonstram interesse genuíno pelo universo dos filhos, quando sabem quais jogos elas gostam de jogar, quem são os influenciadores que acompanham, quais redes sociais utilizam e, principalmente, quando conseguem conversar sobre esse mundo sem críticas, ironias ou julgamentos. Muitos pais me perguntam: doutora Ana, como eu faço para o meu filho confiar em mim? E eu costumo responder que muitos imaginam que a confiança surge naturalmente dentro da casa. Ela não surge, ela é construída todos os dias. Confiança não se exige, confiança se conquista. Ela nasce quando os filhos percebem que serão ouvidos antes de serem julgados, quando encontram espaço para contar um erro sem medo de perder o amor dos pais, quando entendem que diante de um problema encontrarão acolhimento antes de encontrar uma bronca. E isso não significa renunciar à autoridade dos pais. Pelo contrário, os limites continuam sendo fundamentais. A diferença é que limites acompanhados de diálogo educam muito mais do que limites impostos apenas pelo medo. É por isso que proteger uma criança na internet vai muito além de controlar o tempo de tela ou instalar aplicativos de monitoramento. Tudo isso pode ajudar, mas nenhuma tecnologia substitui uma relação de confiança dentro de casa. Porque quando uma criança acredita que será acolhida, ela pede ajuda. Quando acredita que será julgada, ela se cala. E, infelizmente, o silêncio é um dos maiores aliados de quem manipula. Por isso, talvez a pergunta mais importante que nós adultos devemos fazer não seja: meu filho conversa com estranhos na internet? Mas sim: meu filho se sentiria seguro para me contar se alguém o deixasse desconfortável na internet? Porque crianças bem orientadas são importantes, mas crianças que confiam nos seus pais são muito mais protegidas. Se você é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, educador ou convive com crianças e adolescentes, aproveite esse caso para iniciar essa conversa hoje. Não espere que um problema aconteça para falar sobre segurança digital. No fim das contas, os jogos vão mudar. As redes sociais vão mudar. Os aplicativos também vão mudar. Mas existe uma forma de proteção que nunca perde a validade. A criança que sabe que pode procurar os pais e dizer: eu preciso de ajuda. Porque nenhuma tecnologia protege mais do que um vínculo de confiança
com a família.